Boa tarde, Augusto, tudo bem? Boa tarde, Antônia, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo na paz. Passando bem as férias? Ou já começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar segunda-feira eu comecei a trabalhar. É. Vamos aqui, ó. Eu já vi que tem uma pessoa aqui, só um minutinho que eu estou tentando arrumar meu celular aqui, que deu uma zebra aqui. Eu também estou tentando. Coisas das tecnologias aqui que não está dando muito certo. Agora acho que tudo bem. Ó, já vi que tem. Ah, o Remo tá aqui. É, ó, Boa tarde, Remo. Seja bem-vindo. E vamos aqui conversando um pouquinho até as pessoas irem entrando, né? eu, Augusto, eu vou fazer uma pergunta para você poder ir comentando a sua história, né? E falar também, você mesmo fala um pouco da sua formação, como que foi sua trajetória. E como que foi essa trajetória sua de chegar na fisioterapia e, e assim, e ser essa pessoa, né? Fantástica que você é hoje aí, um professor doutor que coordena curso de fisioterapia. E a gente sabe o quanto que ela é importante na vida das pessoas. Então, eu gostaria que você fosse falando um pouquinho dessa trajetória para que a gente, para que as pessoas ficassem, né, por dentro. Como é que surgiu essa vontade? muito bem. Então, Antônia, é legal essa pergunta, porque assim, é uma coisa interessante que quando as pessoas são muito jovens, e principalmente no meu tempo, havia pouquíssimas os cursos, ou você fazia medicina, ou você fazia direito, ou você fazia engenharia, ou fazia odonto. E as novas profissões ainda eram muito incipientes. E na verdade, eu comecei a fazer a faculdade porque eu gostava das áreas biológicas. Enfim, é todo um processo. Eu não quero entrar em detalhes nesse aspecto, mas eu quero dizer Uhum, que quando a gente é jovem, a gente passa por essa dificuldade de entender qual é o melhor caminho. E uma coisa que às vezes muitos jovens eles procuram uma profissão olhando para o dinheiro, né? E uma coisa que foi interessante, eu encontrei essa profissão e eu às vezes, e principalmente minha filha comenta que eu sou um cara de sorte, porque na verdade eu ganho a minha vida num lugar que eu gosto muito e que eu amo a minha profissão. Mas o amor também é um processo, entendeu? É um processo conhecimento, de entendimento. Então, foi assim que eu me apaixonei pela minha profissão. E desde sempre, eu já gostei de neurologia, tinha a ver com porque eu atendi uma paciente com um acidente vascular cerebral, uma hemiparética na universidade em 1985, e aí eu vi que era uma coisa muito legal. E foi assim que eu fui cada vez me tornando mais capaz. E uma coisa que é muito interessante, e hoje, inclusive hoje, eu falei no fechamento do estágio da minha universidade, e que, na verdade, a cada dia, tá certo? Eu fui ficando mais competente, principalmente porque eu fui buscar conhecimento. Então, a graduação é um ponto de partida. De um modo geral, as graduações, elas te dão uma base, elas te mostram aonde é que você tem que ir. Porque aquele indivíduo que acha que uma graduação ele está pronto, isso não é verdade. Eu acho que sim. inclusive, é interessante que eu falo muito isso no meu estágio para os meus alunos, que é assim, sabe? Quando você acaba o estágio de neurologia, daí você está pronto para começar o estágio de neurologia. Só que daí já não dá mais tempo, você tem que ir para outro estágio, né? E a vida é assim, porque daí você toma posse daquele conhecimento e depois é que você vai abrir esse conhecimento, entender melhor. E é interessante, você mesmo fala, eu acho que tem um dado momento na graduação que dá uma psicomagia. Aí fala, nossa, é isso. Puxa, por que eu Uhum. não via isso
antes de estar na neurologia, por exemplo. Não, Sim, tudo bem. Aí, para terminar esse raciocínio, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que estudar muito, muito. E aí tem dia que eu aprendo com o meu aluno. Às vezes o aluno, e com o meu paciente. Hoje mesmo eu atendi um paciente e ele me falou assim: ah, olha, eu fiz tal coisa. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Sabe? Ele falou assim: ah, mas você está percebendo? Enfim, porque e faz parte da profissão essa inter-relação com o indivíduo. E às vezes o aluno enxerga uma coisa que eu não enxerguei. Então, a gente aprende constantemente nos livros, nos cursos e com a vida. entendi. E aí, depois que você acabou optando pela fisioterapia, o que foi de mais interessante assim que você descobriu nesse trabalho? Ele realmente atendeu aquilo que você buscava? Ou você achou que Esse é, era muito diferente? Hã? é legal isso. Porque quando eu estava no último ano da faculdade, isso eu conto para os meus alunos, e por isso que eu estou contando, porque isso é uma sensação pública, né? Ela foi publicitada já. Quando você faz a faculdade, você tem uma expectativa. E a Uhum, realidade é. E aí eu comecei a ver que os meus alunos falam, inclusive hoje, que o que a gente ensina na universidade, e eu sou professor da Unesp, que é uma instituição extremamente séria, né? Não que as outras não sejam, mas eu estou falando da minha, né? E às vezes você mostra o que é ideal. E quando você chega na sociedade, esse ideal não existe. Nós temos convênios, nós temos empresas que não têm a mesma qualidade, enfim. Então isso foi uma coisa que eu achei interessante. Óbvio que eu tive a oportunidade, meu falecido pai me premiou, me deu uma clínica, isso foi muito agradável, entendeu? Eu tive esse privilégio. Eu tive o Dr. Zanini em Assis, que era um neurologista que me acolheu, foi um cara muito simpático, mas isso tudo, se eu não tivesse feito um esforço danado, nada disso tinha acontecido. Mas o que eu achei mais interessante, quando eu acabei a faculdade, eu vi que, na verdade, eu não sabia. Isso me deu uma certa angústia. E principalmente porque, logo que eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar na UTI com o Dr. Zanini. E muitos pacientes morriam. E ninguém me falou na universidade que a morte existia. Isso foi um baque muito grande. E como eu trabalho com neurologia, e uma outra coisa que eu aprendi, que muitas doenças não têm cura. E que as pessoas precisam conviver com isso. Tanto o fisioterapeuta como o indivíduo que ficou doente. Né? Às vezes você tem uma dor nas costas e ela é para sempre. E uma outra coisa que também foi muito interessante, porque isso é muito comum, e eu vejo nos meus alunos, a gente tem uma sensação de Deus quando a gente é muito jovem. Ah, de que eu vou cuidar dessa pessoa, essa pessoa vai sarar. Isso não é verdade, porque muitas vezes a cura é a pessoa que determina. O terapeuta. É diferente. Estou falando da minha profissão, mas algumas profissões, por exemplo, nós vamos falar de uma profissão que o cara prescreve alguma coisa. Se você não bebe o remédio, não tem a cura. O médico pode ser o cara mais legal do mundo. Agora, uhum. por exemplo, você tem uma dor nas costas. Se você não faz exercício, o médico pode ser o melhor médico do mundo e o fisioterapeuta pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo. Se o indivíduo não fizer o exercício em casa, não trocar o colchão, não trocar a cadeira, não ter uma mudança de conduta, tá certo? Isso também foi uma coisa que me assustou, porque não dependia mais de mim, dependia da conduta da pessoa. Né? Então, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que fazer com que o outro acredite naquilo que eu acredito. E mudar o conceito do indivíduo é muito difícil. E, às vezes, eu tenho que dizer assim, olha, eu sinto muito. A minha não é mais minha responsabilidade. A minha responsabilidade é de informar. Então, essas frustrações, elas foram... E uma outra coisa também que foi bastante frustrante, naquela época, era a falta de reconhecimento. Hoje, o fisioterapeuta é um profissional bastante reconhecido. Está aí a Covid, tá certo, para mostrar que o fisioterapeuta é fundamental dentro de uma UTI. Uma UTI não funciona sem o fisioterapeuta. Tá Sim. certo? No passado, havia dois profissionais, o médico e o enfermeiro. Pronto. Hoje, o mundo moderno, e principalmente no Brasil, que é esse país colonizado ainda, tem muito essa medicina médico-centrada. Enquanto nos países mais desenvolvidos, países ricos, tá certo?
existe o quê? Existe uma conversa. O doente, nós não estamos medindo o poder. A gente está dizendo o quê? A gente quer que o indivíduo sane. Ah, se você é enfermeiro, eu sou fisioterapeuta, você é fonoaudióloga, você é médico, tudo bem. Somos pelo doente. Entende isso? Então, Uhum. isso, todo mundo tem um valor. Se é o técnico de enfermagem, que as pessoas muitas vezes falam, Deus me livre de ser técnico. Não, é aquele indivíduo que cuida do leito. E se aquele leito tiver cocô, o indivíduo não vai estar bem. Eu sempre falo Uhum. para os alunos, a gente tem que respeitar todo mundo. E o que acontece? Se o moço não colocar gasolina no meu carro, quem vai colocar? E Sim, ele tem que ter todo o meu respeito. E eu tenho que dizer bom dia para ele e desejar um bom dia para ele. Então, é óbvio que eu estou misturando, mas eu quero passar, como é uma live, as pessoas vão ouvir, as pessoas precisam uhum. ter respeito. E a minha Sim. profissão exige muito respeito pelo outro. Sim. Inclusive, Augusto, né, o objetivo dessa live nossa é que o Instituto AGC está fazendo 2 semanas da Jornada das Profissões. E nós estamos trazendo vários profissionais de diversas áreas, da saúde, da engenharia, da educação, que vão estar falando sobre aquela profissão, né? Então, quando você conta aí um pouco que quando você chega na UTI e vê que pessoas morrem, talvez quando eu escolho uma profissão, eu possa achar que eu vou salvar todos, né? E eu acredito que também esse é um fator muito relevante para se levar em conta. Como é que eu vou lidar com o meu emocional se eu escolhi uma profissão que o meu paciente pode morrer? E como que eu vou lidar com isso, né? Como é que o meu emocional vai estar preparado para isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser dentista, enfim, não importa qual a profissão, mas eu realmente conheço essa profissão, né? O que que ela traz de bom, o que que ela traz de desafio, e até por isso que nós estamos fazendo essas lives, para realmente deixar claro o que é que cada curso tem e seus desafios, e também suas oportunidades de trabalho no mercado de trabalho, para que as pessoas tenham maior consciência do que cada profissão realmente é, porque não é só escolher pelo título, mas como ela é realmente no dia a dia. E você poderia contar algum caso que foi muito desafiador para você superar, que pode ter acontecido, ou algum caso que foi muito emocionante você ver alguém se superar, não precisa dizer o nome, é claro, mas que você dissesse para a gente assim, como é que foi, né? Que histórias que você tem que te emocionam da fisioterapia? Olha, Antônia, eu passaria assim uma vida contando. Porque, assim, realmente, assim, primeira coisa bacana dessa história, porque quando eu fiz faculdade, as pessoas diziam que tinha. Porque naquela época o fisioterapeuta era diferente de hoje. E eu sempre fui contrário a tudo aquilo. Eu sempre gosto muito dos meus pacientes. Eu encontro com eles nos supermercados, eu abraço, eu não tenho problema nenhum, sabe por quê? Porque a minha competência é que Uhum, mostra. Por exemplo, o fato de eu ser. Porque amigo é um conceito, as pessoas meio que vulgarizam a amizade. Ah, meu amigo. Não, eu tenho poucos uhum, amigos, aqueles que eu posso ligar a qualquer dia da hora da noite, que eles vão me ajudar. Então, eu tenho muitos colegas e meus pacientes são muitos meus colegas. Então, e assim, então todos eles eu tenho muito carinho. E assim, agora, talvez uma coisa muito interessante, que quando eu comecei e eu tinha esse conceito, eu fui atender um paciente que teve um acidente vascular cerebral, que são duas histórias juntas, é que a família achava que eu tinha que fazer fisioterapia todo dia, 2 vezes por dia, e na minha inexperiência eu sabia que aquele senhor não iria andar mais porque era muito grave. E aí o médico me falou, olha, Augusto, é muito, muito grave, eu acho que até muito, você está indo muito lá, eu falei assim, mas a família está exigindo muito. E eu fiquei muito próximo da família, né? Fiquei muito, muito próximo. E aí o que aconteceu? E aí e é contra aquilo que eu aprendi na faculdade, que eu não tinha que ter essa proximidade. E quando esse paciente faleceu, que foi o meu primeiro paciente,
eu fiquei muito triste, principalmente que a esposa dele ficou muito triste e ela me tinha como uma pessoa que fazia parte daquela família. E, na verdade, não era parte daquela família. Eu realmente era muito solidário. Então, esse foi o primeiro caso assim, que foi muito grave, muito, muito grave. E eu tive vários pacientes muito importantes, né? Eu tive... E os pacientes, assim, que... Exemplo, eu tive um paciente que chama... Esse é José, o José é um nome público, né? E aí eu estava chegando na universidade e ele falou assim, professor, vem cá. Sim, fala. Sabe, ó, fulano de tal, que era o Paulo não vem, né? Como não vem? Não, não vem mais. Por que não vem mais? Ele vazou. Como assim vazou? Deu fora. Como assim? Ele morreu. Né? Então, assim, a gente vê a simplicidade da morte. Aquilo, o Paulo morreu, foi muito chocante para mim. Era um paciente que estava comigo há muitos anos. Então, assim, coincidentemente, eu sofro mais quando os meus pacientes, porque eu trabalho com um paciente grave, e esses pacientes vão embora, entende? Para mim, assim, é muito triste. Mas, e é muito legal, por exemplo, recentemente eu tive uma paciente muito jovem e que ela chegou muito debilitada, e aí, muito debilitada, ela teve um acidente, era muito, muito jovem, tinha 39 anos, e eu realmente fiquei muito, muito emocionado, porque meu professor de neurologia dizia assim, que quando você não mais se emocionar, tá certo? Ferrou, né? Uhum. E a emoção não é a emoção de chorar, de ficar triste, é de ter compaixão. Eu vejo Sim. muitas vezes que os meus alunos, a maioria assim tem, mas eu tenho alguns alunos que não têm compaixão, não têm empatia, não têm solidariedade, e que nessa profissão. E que não significa eu ter compaixão, empatia, solidariedade, não significa que eu não precisa, que eu não possa ganhar bem, ter uma boa casa, um bom carro, entendeu? Porque às vezes não tem nada a ver Uma coisa. com Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Não tem nada a ver com Sim. isso. Eu, por exemplo, o fato de eu ir, de atender uma pessoa, eu, por exemplo, sou funcionário público, mas eu sempre digo aos meus alunos, eu uso, até uma vez eu fui a um congresso, uma pessoa não gostou, eu falei, não se prostitua, não se prostitua. Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que você não dá o teu valor, como é que eu vou te valorizar? Entendeu? Uhum. Porque se você não tem um bom salário, se você não tem, então é melhor você não exercer sua profissão. Se você não tem um bom salário, você não pode fazer um bom curso, você não pode comprar um bom livro, você não pode ter um bom carro, entendeu? Você não pode fazer boa viagem, você não pode ter cultura. Então é complicado isso. Então eu estou te falando que todos os meus, para terminar a sua resposta, a sua pergunta, perdão, todos os meus pacientes eles têm um valor para mim, entende? Todos eles. Por exemplo, eu tenho uma pacientinha que já a Vivi, eu peguei ela pequenininha, tá certo? Ela era pequenininha, e ficou mocinha. Eu tenho um paciente que me encontra na rua que ele era um bebê, me dava um trabalho danado, chorava, chorava muito. E aí o que acontece? Esse bebê hoje é um moço, tá certo? E que me encontra e me abraça. Eu tenho um outro garotinho, que são os gênios, que são PCs, eles são cadeirantes. Até o professor Francisco Rosa Neto entrou e eu fiz um curso com o professor Rosa Neto em Florianópolis. E aí eu aprendi psicomotricidade com ele, eu e a professora Tânia Boff. E aí, quando a gente volta de Florianópolis, né, e começamos a pôr as coisas que o professor nos ensinou, o livro que a gente aprendeu, o kit que ele nos vendeu, e a gente pôs. E esses meninos não são mocinhos, são cadeirantes, são deficientes visuais. E quando eles escutam a minha voz, eles estão hoje sendo tratados na pedagogia, e eles escutam a minha voz, é uma satisfação. E ele tem uma dificuldade na fala, assim, Augusto, tudo bem? Como é que você está? Daí eu vou lá, abraço, tá certo? Esse que é mais próximo de mim, o Biel, e assim, são pessoas que passam pela minha vida porque eles ficam muito tempo comigo, entendeu? Enfim, eu Entendi. sou realmente. Eu poderia contar muitos pacientes para você. Uhum. O curso na Unesp são 5 anos?
Não, são 4 anos. No Brasil tem Quatro, escola que tem quatro 4 anos anos. e Então, é igual que nós estamos agora iniciando pela universidade também, são 4 anos. E assim, Augusto, na sua experiência, a maioria dos alunos que conseguem entrar no curso de fisioterapia, quantos por cento mais ou menos consegue chegar ao final? olha, é assim, o curso de fisioterapia é diferente das licenciaturas. A Unesp, a evasão é muito baixa, por exemplo. O grande problema hoje, às vezes, que eu vejo nos colegas que são professores de escolas particulares, não é o problema de você gostar ou não gostar e de você não se identificar. A evasão é muito pequena perto de um curso de matemática, perto de um curso de geografia, de estatística, entende? Por quê? É um curso muito particular, entende? Então, a evasão é muito baixa, né? De um modo geral no Brasil, né? Uhum. E uma coisa é importante, isso é bem legal, tem a ver com, não tem a ver com evasão, mas tem a ver com o quê? Por exemplo, tem muita gente que faz direito e não vira advogado. Uhum. Então, o curso superior, ele tem que ser feito, ele é legal, fazer bem feito. Mas o fato de eu me tornar, ter o diploma de fisioterapeuta, não significa que eu preciso exercer. Principalmente se eu for exercer de uma forma inadequada, se eu não fizer bem feito, né? E o grande problema no Brasil é quando eu me formei, tinha a minha escola de Lins, a de Presidente Prudente, tinha São Carlos, tinha a USP Pinheiros, São Paulo. Então eram 4 escolas, salvaguarda a minha memória. Eram muito poucas escolas. E hoje nós temos mais de 500 escolas no país. Então, o que acontece? Mercantilizou-se a profissão, mercantilizou-se. Então, às vezes, por exemplo, há escolas de fisioterapia que é AD, que para mim é uma falta de respeito com o doente. Por quê? Como é que eu vou fazer AD de um curso que é teórico-prático? Entende? Ah, mas depois o curso, no final do curso, a gente faz estágio. Eu sou terminantemente contra. Dito isso, porque é um curso que, por exemplo, os cursos de um modo geral, já o primeiro anista ele começa a frequentar e ter contato com o doente. Porque, como nós falamos anteriormente, os jovens chegam e muitos jovens nunca viram uma pessoa doente. Eles nunca viram o que é a dor de uma doença. Porque quando uma pessoa fica doente, a família fica doente, né? Então é muito difícil você ter uma criança com síndrome de Down e com atraso motor, tá certo? Importante. É muito difícil você ter um filho que tem paralisia cerebral, um filho com autista, um pai com Parkinson, um jovem que sofre um acidente de automóvel e fica numa cadeira de rodas. Então, há uma desestruturação familiar importantíssima. E isso o aluno já começa a viver nos primeiros semestres da universidade, entendeu? Sim, entendi. Mas, Augusto, eu acredito assim que não vai ter nenhuma universidade 100% EAD, né? Porque até onde se sabe, todos esses cursos que vêm da área da saúde, da engenharia também, eles são obrigados a ter algumas aulas presenciais e a prática, e ter um supervisor acompanhando mesmo, porque só pode somente a teoria ser feita EAD. Pelo menos, assim, até onde eu sei, pelo que eu vejo das universidades, né? É que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é contra qualquer Uhum. tipo de AD. Entendi. Por exemplo, hoje nós temos uma legislação que você pode ter 20% é, EAD. de prática dentro de de um curso teórico, entende? Ou seja, Uhum. através de atividades complementares, dentro dessas atividades complementares. Mas isso significa, o grande problema é que, por exemplo, como é que você tem cursos que dá, por exemplo, fisiologia, biologia, patologia, histologia, tudo EAD, entendeu? Então, assim, e aí fica, enfim, o conselho é contra, entendeu? Basicamente isso. Tá.
Outra questão para eu te perguntar, assim, desses seus alunos que formam e do que você conhece, enfim, das estatísticas, a maioria, eles seguem dentro da fisioterapia mesmo, da linha da saúde, ou você acredita que uma grande parte está indo para a área da estética, ou seguindo outras ramificações? Como que está o mercado de trabalho e como que esses fisioterapeutas que se formam normalmente estão alinhando a sua vida profissional? Então, é uma coisa interessante, porque assim, ó, exemplo, nós temos em várias áreas. Então, vou citar só algumas. Por exemplo, neurologia, pneumo, cardio, tá certo? Ortopedia, desporto, gerontologia, estética. Dentro desse universo, nós temos o hospital geral, nós temos a UTI, tá certo? A UTI geral, a UTI cardíaca, tá certo? Então, assim, e aí a gente tem esse leque de áreas de atuação, tá certo? Nós temos as técnicas, por exemplo, uma técnica que veio e ficou e ganhou assim muito crédito, que é a osteopatia, que Uhum, ela é originada na Europa, vem para o Brasil, ganha um campo e assim o indivíduo faz terapia e depois faz osteopatia, que é uma ciência onde eles acreditam que o alinhamento é fundamental. Daí nós temos a reeducação postural global, tá certo? Que tanto a criança que é pneumopata, o indivíduo que tem uma escoliose, que é um desvio na coluna, ele vai fazer a reeducação postural global, né? Nós temos a microfisioterapia, que já é um universo onde existe uma ciência onde diz que nós temos os nossos traumas e as nossas dores de alma incrustada em pontos musculares e que o fisioterapeuta vai lá e dissolve esses pontos para reorganizar o indivíduo inteiro, né? Por exemplo, uhum. eu tenho aqui dentro da minha universidade, por exemplo, a estética, no Brasil nós temos um problema, não é um problema, nós temos a estética, tá certo? O curso de estética que eu não me lembro agora, não é a minha área, se ele é um curso superior, se é um tecnólogo ou não, eu não me lembro. Mas eu acho Agora tem ele curso superior, tecnólogo superior em 2 anos e meio. que é tecnólogo, isso. Isso. Muitas pessoas fazem fisioterapia porque o fisioterapeuta ele tem um leque maior de entendimento do corpo humano. Então, ele Uhum. entende o indivíduo inteiro. Então, por exemplo, o indivíduo que vai cuidar do seu aspecto estético, ele passou pela cardio, ele passou pela ortopedia, passou pela pneu, ele viu o indivíduo, então, e aí ele vai lá e se qualifica. Então, ele faz os 4 anos ou 5 anos de faculdade, depois ele vai fazer uma especialização. Então, por que a gente gosta desse profissional? Porque é um profissional que foi para um caminho mais longo. Ele teve mais, ele não é que ele é melhor, tá certo? Eu estou dizendo que ele passou por um caminho mais longo, ele teve acesso a mais cultura, ele teve acesso a mais informações. Então, logo, eu estou acreditando que ele vai estar fazendo um trabalho bacana, tá certo? Eu não quero falar do outro profissional. Então, por exemplo, eu tenho uma grande aluna que fez o curso de físio, ela teve a opção de fazer mestrado, de fazer doutorado, não, eu quero fazer estética. Ela fez o curso de especialização em estética e hoje tem um consultório. Eu tenho por exemplo, olha que interessante, eu tenho 2 alunas que trabalham com uroginecologia. Então elas fizeram físio, passaram por todas as áreas e elas se especializaram em incontinência urinária, né, feminina, e incontinência urinária masculina. Então, assim, por quê? Então, que é muito específico, elas não atendem outra coisa. Elas só atendem isso, entende isso? Então, Uhum. assim, porque a universidade, as universidades, de modo geral, elas se olham. Exemplo, a mulher mastectomizada é uma mulher que tem
sequelas de edema, dificuldade de movimento dos membros superiores, as mulheres que têm amputação de mamas, o fisioterapeuta ele se preocupa em moldar um novo sutiã, uma nova mama. Embora muitas mulheres saem, dependendo da condição financeira e do plano, ela já sai com um implante mamário, sai com silicone, sai com a reconstituição da mama, tá certo? E aí a gente trabalha também com a autoestima. É o psicólogo que faz isso. Mas quando a gente trabalha o movimento, existem teorias que falam que quando você trabalha o movimento, você trabalha a estima da pessoa também. Né? Tá aí a dança para mostrar que quando você dança, você melhora a sua estima, entende? Então, o movimento melhora isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. E eu já vi também fisioterapeuta já atuando até com ozônios, né? Não pensando na questão de estética, que às vezes algumas pessoas também vão atrás do ozônio nesse sentido. Na ozonioterapia, por exemplo, a microfisioterapia que você falou, ainda na nossa cidade são poucos profissionais que tem, né? São poucos profissionais e o que acontece, né? A gente volta na minha conversa lá do passado. No passado, a minha profissão, a gente tinha que matar um boi por dia para provar as nossas competências. Entende? A competência da própria profissão, não a minha competência. Então, algumas áreas de conhecimento ainda estão desmatando. Por quê? Porque muitas pessoas eles acham que o fisioterapeuta base, que é o ele serve de uma forma bacana. Depois ele vai fazer as suas especializações para, segundo a sua vontade, aquilo que chama a atenção dele, e a microfisioterapia é uma delas. Uma coisa importante, Antônia, que isso a nossa profissão ainda não tem sustentação legal para injetar nada nos indivíduos, entendeu? Então, o que acontece? Na cultura, nós tivemos problemas com o Conselho Federal de Medicina porque a gente usa a agulha. E aí é o que acontece. Segundo, porque assim, quem que rege a minha profissão? O Conselho Regional de Fisioterapia, o Conselho Federal de Fisioterapia, que é o quê? Determinado pelo governo federal. Para que serve um conselho? Na verdade, ele tem que proteger. O Estado protege o cidadão. Como é que ele protege o cidadão? Botando polícia para coibir crimes. E se o crime tiver acontecido, esse crime é julgado. Então, os conselhos eles servem para quê? Para proteger o cidadão do profissional. Se um fisioterapeuta, um médico, um fonoaudiólogo, um psicólogo erra, ele é punido pelo conselho, entendeu? E o conselho tem normas. E aí o que acontece? As normas ainda, as normas dizem que eu não posso injetar produtos no indivíduo. Entendi. Então, aí surgem os colegas que, na verdade, acabam fazendo isso, e aí a gente tem que tomar um cuidado. Da mesma forma que tem pessoas fazendo outros erros em outras profissões, prédios caindo, entendeu? Por negligência. Então, a gente sempre tem que procurar um terapeuta, um fisioterapeuta, saber se ele tem informação mesmo, se ele não tem informação, existe uma forma de denunciar, se ele tem competência, se ele tem uma boa referência, entendeu? Isso é importante para... Estou falando isso porque, para nós mesmos, fisioterapeutas, quando nos formamos, para a gente se qualificar, para a gente não fazer um crime, porque a gente pode prejudicar a vida de um indivíduo, prejudicar a saúde do indivíduo. Tá certo? Entendi. Tá. E, Augusto, todos os hospitais, eles são obrigatórios a ter fisioterapeutas? Existe uma lei no Brasil que exige que os hospitais tenham número de leitos, tá certo? E principalmente as UTIs. Óbvio que nós estamos num país, tá certo, que nem sempre as leis são cumpridas, né? Então, assim, isso... E aí, mais do que uma lei, eu acho, Antônio, mais do que uma lei, os governantes terem clareza. Porque uma coisa muito interessante é que quando você trata uma pessoa, por exemplo, um paciente
que tem uma doença pulmonar crônica, tem uma cardiopatia, tá certo? O que que acontece? Exemplo, quanto mais ele fizer físio, o físio é mais barato do que uma internação. Sim, Entende? Fazer fisioterapia é mais barato. E aí isso vai ao encontro de uma outra história. O fisioterapeuta como promotor de saúde. Isso desde sempre é verdade, mas parece que agora a sociedade está entendendo melhor. Recentemente, eu tive um caso muito interessante. Eu soube por uma aluna que fazia pilates num bairro qualquer e ficou sabendo que tinha um professor da Unesp muito mal que mandou o pai dela tomar banho. E daí eu liguei e falei, olha, é o seguinte, eu acho que está havendo um mal entendido, né? Eu acho que você está, porque eu soube. E aí o que acontece? O fisioterapeuta é um promotor de saúde. Esse paciente ele tinha aspectos que mostravam negligência, tá certo, familiar, e eu orientei, inclusive dei o nome do sabonete, né? Um sabonete mais simples que tira, sabe? Onde já se viu, meu pai toma banho com um sabonete muito melhor do que esse que você indicou. Eu falei, não, eu só estou querendo dizer que, então, o que eu estou dizendo para você nessa história que o fisioterapeuta ele também é um orientador de saúde, como fonoaudiólogo, como sim. enfermeiro, como médico, como psicólogo, como Uhum. pedagogo, entendeu? E assim por diante. Sim, Então, com certeza. como por exemplo, o E, fisioterapeuta seria importante que ele tivesse na escola, porque o fisioterapeuta ele tem junto com o pedagogo uma formação de ver o desenvolvimento motor da criança, de ver a higiene de um modo geral, de ver a coluna das crianças, enfim. uhum. Augusto, com a questão da. Pessoal, quero pedir para vocês, eu vi que tem a Mariana aqui, a Meire, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo aí para o Augusto poder responder, fique à vontade. Pensando assim no cenário, né, do Brasil, que a população está envelhecendo, a expectativa de vida já ampliou muito e com certeza vai ampliar ainda mais. Você acredita que, baseado em tudo isso, o país vai precisar ainda mais de fisioterapeutas? Que essa profissão ela só tende a crescer mediante, até acredito, das políticas públicas que ainda que existem e aquilo que ainda precisa melhorar na questão da política pública para que o cidadão realmente seja bem atendido na questão da sua saúde, da sua necessidade. Você acredita que cresce? Sim, Antônia, é assim. A teoria diz que essa seria a profissão do futuro, né? Agora, é óbvio que é uma profissão que vai ser muito, ela é muito utilizada hoje e ela será muito mais utilizada. Mas o meu professor dizia que o sol é para todos, tá certo? E quem não souber ficar no sol se queima, né? Então, assim, Uhum, óbvio que, por exemplo, nós temos um grupo que chama Universidade Aberta à Terceira Idade. É um grupo que nós trabalhamos com senhoras e senhores que não têm exatamente nada, Antônio. Eles são só idosos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nós praticamos exercícios com eles 2 vezes por semana, entendeu? Então, quer dizer, é um uhum, universo que depende do terapeuta, o que ele propõe para esses indivíduos. Eu tenho um outro caso que eu tenho uma grande amiga que a mãe dela tinha uma amiga muito, muito rica e queria que indicasse um fisioterapeuta. Daí eu fui indicado, falei, olha, não posso, mandei uma ex-aluna. E essa senhorinha só queria andar no Parque do Povo. Mas, Augusto, como é que eu vou cobrar R$ 120 para andar no Parque do Povo? Falei, fulana, para e pensa. Você não precisa só andar no Parque do Povo, mas ela não gosta de fazer exercício. Mas você vai propondo exercícios devagar. Ergue o braço, ergue o outro, porque essa senhorinha, eu conheço essa senhorinha. Eu sei quem ela é. Ela realmente é bastante encurtadinha. O chance dela cair. Enfim, eu quero que você cuide dela como gente. Você não precisa uhum. cuidar dela com esse olhar tacanho, quadrado de fisioterapeuta. Cuida Muito dela, limitado, né? cuida como gente. Então, a resposta para a sua pergunta, ele, o fisioterapeuta, de novo, eu vou colocar todo mundo, por exemplo, você como pedagoga, você pode Uhum, trabalhar com
idoso? Claro que você pode trabalhar com idoso. A pedagogia é uma profissão do futuro? Claro que é. Principalmente se você pensar assim, ó, eu tenho lá na universidade, Antônia, uma escola, uma oficina que chama Oficina do Saber. Né? Essa oficina a gente dá palestras, Antônia. De quem é essa área? É do pedagogo, é do fonoaudiólogo, é de quem quiser, Antônio. Então, o que Uhum, acontece? O que o fisioterapeuta tem a ver, entendeu? Com isso, tá certo? Mas não tem nada a ver uhum. com isso, sabe? Tem tudo a ver com isso, como qualquer profissional. Até um engenheiro, se quiser fazer uma oficina do saber, entendeu? Para melhorar a qualidade. Enfim, mas óbvio que nós, profissionais da saúde, estamos mais capacitados, entendeu? Então você vê que eu estou respondendo a tua pergunta ainda, ela tem um leque. Eu tenho, por exemplo, parece assim, olha, a Universidade Aberta à Terceira Idade, nós temos um grupo de senhoras que bordam. O que fisioterapeuta tem a ver com isso? A gente alonga essas senhoras, a gente cuida dessas senhoras, e elas ficam lá na sala da universidade praticando bordado. Qual que é melhor? Isso é qualidade de vida. Elas saem das suas casas, e é um leque. A oficina de bordado, você que é pedagoga, não poderia coordenar a oficina de bordado? Claro que poderia. Sim, Entende? com Eu certeza. não posso. Antônio, eu não sei nem como que pega uma agulha, mas eu simplesmente coordeno, entendeu? Uhum. Sim, Então, entendi. para que E, e para quem quer seguir essa profissão da fisioterapia, que conselho você daria? olha, a primeira coisa, eu acho assim, que a pessoa, eu vou te falar isso, pergunta assim, eu pergunto para meus alunos assim, você gosta de neuro? Ah, eu não gosto de neuro. Você gosta de cardio? Ah, eu gosto, você gosta do quê? Ah, eu gosto de pneu, eu gosto de ortopedia. Eu falei assim, qual que é a diferença de neuro para cardio, para pneu? É só o modelo do indivíduo, é só o modelo da doença, porque são seres humanos e tem uma doença acoplada neles. Mas entendeu? E aí, assim, o que eu acho, eu sempre recomendo. Primeiro, eu preciso gostar de gente. E recentemente, uma outra história, eu estava num bar e aí sentou um pessoal, aí a menina pegou e começou, ai, eu não acredito, eu vou ter que ir embora. Uma pessoa que faz escola de medicina. Eu vou ter que ir embora, porque amanhã eu vou ter que atender aquelas pessoas lá do sítio São Pedro. A minha vontade era realmente falar assim, olha, eu vou sair da mesa. Né? Então, primeira coisa, as pessoas precisam gostar de humanos. Esse é o primeiro item. Segundo item, as pessoas têm que ser solidárias. Elas têm que ter compaixão. Óbvio que tudo isso, junto com um bom salário, tem que estar acoplado ao bom salário. E um bom salário, ele demora um tempo. Entende? Óbvio que se você presta um concurso, passa num hospital bacana, o seu primeiro salário já vem. Entendeu? Isso é muito importante. A gente não pode imaginar que qualquer profissão, não, a gente tem que imaginar que qualquer profissão é sempre muito complexo o início da carreira. Você tem que fazer uma carteira, você tem que se tornar conhecido, você entende isso? Né? Uhum. Hoje, por exemplo, eu estou há 27 anos nessa cidade. 27 anos. Então, hoje eu me considero uma pessoa conhecida, né? Por quê? Porque 27 anos retratando pessoas, você se torna uma pessoa conhecida. Eu acho que, na verdade, Antônio, eu me senti seguro mesmo, de verdade. Eu acho que uma meia dúzia, 10 anos depois que eu me formei. E foi aí que eu comecei a ter o retorno financeiro. Óbvio que tem alguns colegas que têm retorno financeiro com 2, 3 anos, dependendo da área, entendeu? Uhum. Né? Então, isso vou terminar a minha resposta dizendo: eu acho que você tem que gostar das pessoas e tem que gostar de fazer as pessoas ficarem melhores, Uhum. entendeu? E não pode E, ter, eu e não eu acho posso. que também não seria só ver a fisioterapia como os exercícios, aquelas coisas, porque a fisioterapia ela é muito ampla, né? Como você falou. É, são muitas áreas para se atuar, né? E Antônia, Muitas tem áreas. uma coisa muito interessante. Eu falo para os meus alunos que a gente, inclusive, faz exercício. Inclusive, faz exercício. Por exemplo, tem um pacientinho que ele veio com Parkinson, filho de um cara muito importante da cidade, e aí ele veio, Antônio, ele precisa fazer. A quantidade de exercícios que ele fazia era muito pequena, mas a gente conversava, a gente andava,
a gente ensinava qual era a forma que ele tinha que circular na casa, o jeito, a gente programava a vida dele. Ah, o que o senhor faz às 8, o que o senhor faz às 9, o que o senhor faz às 10, ele não fazia nada. Então, como é que a gente vai mudar? Então, quer dizer, a gente muda conceitos de vida, a gente muda hábitos, né? Isso não Sim. é... Por quê? É óbvio que existe uma política ainda no país que diz que o fisioterapeuta só é fazer exercício, mas são políticas, são regramentos, estão desatualizados, entende isso? E existe uma briga dentro do próprio conselho, né? Mas eu não posso chegar, pegar esse senhorzinho, chegar, entrar na minha clínica, fazer exercício e vai embora. Por exemplo, esse senhorzinho tinha uma alteração importante na frequência cardíaca e na pressão arterial. Então eu tinha que ligar para a família, eu tinha que mandar uma carta para o médico, tá certo? Eu tinha que fazer, enfim, eu não podia simplesmente fazer assim, olha, Antônia, olha, a frequência cardíaca está baixando muito, a pressão está baixando muito, então o senhor vai ao médico e depois o senhor me procura. Não, eu fiz parte do processo de procurar porque essas coisas estavam acontecendo. Entende isso? Uhum. Entendi. Olha, é muito interessante, né? Por exemplo, eu até sei lá, acho que uns 2 anos atrás, eu não conhecia a osteopatia. Nem sabia que ela vinha de um braço aí da fisioterapia, né? E nem a micro. E eu tive alguns problemas de saúde que foram, eu fiz micro uma vez e osteo eu faço sempre. De vez em quando eu vou lá e faço, nem que for uma sessão de osteo, né? Faço com a doutora Juliana Dias. Mas é algo que é muito bom e que ajuda muito, principalmente na questão de dores, quando você está com alguma coisa aí meio que precisa ser, talvez você está com nervo ciático, uma coisa, você vai lá, faz uma osteopatia, é uma maravilha, né? Resolve rápido, muito rápido. E é Tem, impressionante, né? Como que trabalha várias coisas no nosso corpo e vai identificando, e realmente a gente muda hábitos, muda várias coisas, e a saúde vai melhorando. E uma coisa interessante também que você falou, por exemplo, quando eu era jovenzinho, a massoterapia era preconceito. O fisioterapeuta, eu não sou massagista, eu não faço massagem. E tem pessoas que ganham muito dinheiro fazendo massagem de qualidade, com um bom consultório, porque quem não gosta de receber uma boa massagem por uma mão qualificada, entendeu? Então, assim, e quando uma outra coisa importante também, o fisioterapeuta hoje, né, ele tem visto como ele trabalha com o ser humano e todo indivíduo que tem uma doença, Antônio, ele vem com uma dor. Você sabe que você é consteladora, e quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de constelação e também de ser seu aluno, de ser seu aluno de coaching, ou seja, o quanto a gente, o fisioterapeuta, hoje, ele pode, o que eu acho importante é que o fisioterapeuta ele não abandone a sua profissão original. Tem gente que, às vezes, abandona e deixa, e fala até mal da sua profissão original, né? Uhum. Então, o osteopata, ele, em primeira mão, ele é fisioterapeuta. O Sim, constelador, ele é fisioterapeuta. O coaching, ele é fisioterapeuta. Porque, então ele vai dando, porque essa profissão ele vai dando, ele mostra a dor da alma. Por sim, que eu me tornei um constelador? Porque eu vi a dor da alma. Eu sabia que eu podia ajudar. Entende? E o sim. fisioterapeuta ele pode ajudar em vários aspectos, entende? Uhum. E Então, nesse seu trabalho, Augusto, você sente, que eu falo assim, né, que na nossa vida, para a gente, você foi meu aluno no coach, você sabe que eu trabalho muito isso. Nós temos que pegar o tripé, que eu acho que é o sucesso para a nossa vida, que é se eu tenho talento para aquela profissão, se eu tenho paixão e se vai ter retorno financeiro, né? Eu acho que esse tripé, ele é fundamental. Talento, paixão e retorno financeiro. Para você que escolheu essa profissão, você sente que esses três pilares estão sendo atendidos na sua vida? eu sou completamente satisfeito. E eu, inclusive, tenho um problema que eu entrei numa crise há uns tempos atrás, porque
Eu consegui tudo que eu queria quando eu era jovem, tudo, exatamente tudo. E agora eu tive que fazer novos planos, você sabe disso, né? Então, Uhum. assim, então eu realmente consegui, mas tem uma coisa, não posso ser a pessoa que está olhando para mim, ela não pode ter ilusão. Tem muito suor e muita luta e muita vontade de vencer a vida, porque a vida não é fácil, entendeu? Mas quando você tem essa coisa que você falou, o talento, a paixão, você espera o dinheiro chegar. Agora, uma Sim. coisa interessante que vale a pena, porque está gravando, inclusive, eu encontrei há um tempo atrás, entrei numa loja, tá certo? Uma loja de eletrodoméstico, e tinha um ex-aluno meu lá. E ele ficou super acanhado. Eu fui até ele e disse: filho, não tenha vergonha, porque você é um exemplo. Se você não se sentiu, não sei por quê, nesse tripé, mas o fato de você vender uma geladeira com muito cuidado, com muito carinho, ele tem o mesmo valor que eu Sim. tenho para cuidar, tá certo, do meu doente, tá certo? E às vezes você ganha mais do que eu cuidando dos meus doentes. Mas a sua vida, às vezes, é mais honesta, aliás, com certeza é mais honesta do que aquele indivíduo que está cobrando R$ 20 para fazer um serviço, uma terapia que o colega está cobrando 100, 120, entendeu? Sabe isso? Eu estou Uhum. falando Sim. de terapeuta, É, tem isso é muito particular. importante. E não Eu, tem que ter vergonha, né? Por exemplo, você fala, o rapaz deveria ser vendedor. Não tem que ter vergonha, porque ser vendedor, porque no Brasil a gente fala muito vendedor, Estados Unidos, consultor de vendas, ele está entre as 20 formas de ficar rico. pois então, A profissão de vendedor, porque o pessoal fala lá, nascer rico, casar com a pessoa rica, essas coisas, né? E aí, entre essas 20 está a profissão de vendedor, para você se tornar uma pessoa rica, porque o vendedor pode fazer o salário dele, né? Porque é uma por comissão. eu tenho um amigo que fica andando com aquela mala de remédio. Ele tem um carrão, tem uma casona, entendeu? E eu sou fisioterapeuta, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado fora do Brasil, e não tem a casona e o carrão dele. Então, quer dizer, porque daí ele também se identificou. Ele é feliz naquela profissão, né? Uhum, E a gente tem que entender o seguinte, né? Existem profissões que são mais rentáveis e profissões que são menos rentáveis, tá certo? Isso é um fato. uhum, Então, assim, e outra coisa, estão aqui, os dedos são diferentes, a sociedade é diferente. Às vezes tem um indivíduo que está numa profissão rentável, mas ele não tem talento, ele ganha pouco. E tem um cara que está numa profissão não rentável e ganha muito bem. E aí ganhar bem uhum, é um conceito, né? É muito uhum. interessante. Você não precisa morar no melhor condomínio e ter o melhor carro para ser feliz. Isso também é uma coisa que Sim, às vezes o aluno ele se ilude tanto, ah, tá bom, não, eu queria. Então acho que a gente tem que achar um meio do caminho. Tá bom, acho que é muito ruim. Ah, não, eu ganho uhum. pouco, bem, tá bom, assim, não. Se você está falando assim, parece que você não está feliz. Não, olha, eu ganho pouco, eu moro num lugar simples, mas eu estou muito feliz, eu não quero mudar. Ah, tudo bem. O importante é estar feliz. Sim, com certeza. E Augusto, para a gente encerrar, que conselho você daria aí? Uma frase final, algo? Eu sei que você já deu os conselhos para quem quer entrar no curso, mas aí para a vida, vamos esquecer um pouquinho a fisioterapia e para a vida mesmo, para quem quer escolher uma profissão onde ele seja realmente feliz e se sinta cumprindo a missão dele aqui na Terra e unir esse útil ao agradável, né? Embora, assim, eu acredito que todas as profissões são boas, embora você precise se identificar com ela, estar feliz com ela. E, e não pode ser você olhar para o trabalho como uma escravidão, mas olhar para o trabalho como a alegria de levantar e ter saúde e poder sair e trabalhar, o mesmo que você trabalhe na sua própria casa, mas que você tenha alegria de estar fazendo o que você está fazendo, né? Que chegue ao final do dia você poder dizer assim, nossa, valeu a pena, meu dia foi muito bom. Eu, acho- Que você diria para essas pessoas? eu acho que você pediu o conselho e você deu. Mas eu acho que eu complementar assim, eu acho que quando a gente é muito jovem, ou mesmo quem não é jovem, fazer a faculdade depois, eu acho que assim, eu tenho que pensar assim, o que é que realmente me encanta? Qual é a coisa que me encanta, que me dá uma satisfação? E eu tenho muita clareza, eu falo isso, falei ontem para o meu filho,
Meu filho é um homem bem-sucedido, é um engenheiro que mora na Alemanha, e eu falei para ele o seguinte: calma, estica o teu braço e vê aonde a sua mão muda o mundo. Depois da sua mão, você não consegue, você não tem mais acesso. Entende isso? Abre o Uhum. braço. Então a gente também tem que pensar assim: a gente não pode ter ilusão de que a minha profissão, a que eu vou escolher, eu amo, amo, amo isso, eu vou mudar o mundo. Não, 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 não. Porque a gente às vezes não consegue mudar nem a gente mesmo. Entendeu? A gente demora uma vida para mudar a gente. Então eu tenho Assim, que pensar. sair da posição de salvador, né? Exatamente. E aí eu tenho que fazer o seguinte: o que é que me dá prazer? O que me dá, quando eu olho para isso, o que me dá satisfação? Ponto. Isso é uma coisa importante. Depois, parar com o ilusionismo. Olha, eu vou fazer isso porque eu quero mudar. Não, não, não. Você não muda o mundo. Tá certo? Uma outra coisa assim, será que isso, eu olho para o mundo e vejo assim, quanto é que ganha um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um engenheiro, um advogado? Esse dinheiro cabe porque existe uma média. Inclusive, existe o pai Google, ele mostra uma média da região, do estado, do país. Entendeu? Daí você fica na média, mas quando você quer a média, isso cabe no meu bolso, entende? Paga os meus sonhos, porque a gente tem que ser prático. E aí não posso, eu falei anteriormente, eu não, por exemplo, se é uma profissão de fisioterapeuta, a média salarial 5 mil. Estou inventando, eu não sei qual é a média salarial. Eu até sabia esses dias, hoje eu não sei atual. Mas 5 mil é um bom preço. Cabe no meu bolso? Esse dinheiro vai Uhum. começar a entrar na minha conta quando? No primeiro mês, no segundo mês ou no primeiro ano? A gente tem que ser muito racional, entendeu? Nesse aspecto. É o meu talento, a minha paixão dentro da racionalidade, entende isso? Eu acho, não, tenho certeza, que se hoje eu tivesse que escolher uma profissão, eu pensaria nisso. Fatalmente, eu acho que eu cairia em fisioterapeuta ou uma profissão afim, né, que cuidasse de pessoas, entendeu? Que cuidasse de Uhum. pessoas, enfim. É isso, Antônio. E lembrando o seguinte também, a gente, às vezes, a gente muda a reta no meio do caminho. Muitas vezes, por exemplo, você está andando e eu acho que uma coisa importante é a área. Olha, eu gosto de área da saúde, eu gosto das áreas exatas, eu gosto das áreas jurídicas, eu gosto da área pedagógica. E qual é a profissão que me cabe? Porque, assim, por exemplo, é, se você gosta de cuidar de pessoas, você pode ser fonoaudiólogo, você pode ser enfermeiro, você pode ser médico, você pode ser terapeuta ocupacional, você pode ser psicólogo. Daí você vai ver quais são as ferramentas que essas profissões utilizam e se você gosta dessas ferramentas. Eu atendi recentemente um menino, né, com uma terapia numa constelação. O que você gosta? Eu gosto da vida militar. Mas o que você gosta? Eu gosto porque eles são muito rígidos, muito severos e tem muito sacrifício. Eu falei assim, mas como assim? Olha, Você quer viver uma vida de sacrifício? é, Uma vida de restrição? Me fala o que é isso. E daí, aos assim, valores e às crenças, né? havia uma ilusão da própria profissão. Eu falei assim: você quer aeronáutica, marinha ou exército? Olha, o exército eu não quero. Eu gosto mais da marinha por causa dos aviões. Eu falei, mas os aviões não são da aeronáutica? Não, mas tem avião na marinha. Eu falei, por que você não faz aeronáutica? O que eu estou contando essa historinha é para dizer assim: a gente não pode ser mais infantil de não parar para escolher a nossa profissão, entendeu? Porque, Sim, exatamente. porque tem É, muito, muito e uma custo. mudança de cultura, né, Augusto? Porque muita gente acha que as pessoas não têm direito de querer escolher uma profissão. Que apareceu o trabalho que apareceu, ela tem que aceitar e pronto. Não é bem assim. Lógico que se você estiver passando fome na necessidade, você vai trabalhar, porque você precisa comer, você precisa ganhar o seu dinheiro. Mas você tem o direito de batalhar para conseguir a profissão que você quer e realizar os seus projetos. Isso é viver uma vida plena, né? Isso é viver uma vida plena. Agora, eu acho assim, que a gente tem que sair da ilusão de que qualquer profissão vai ser a salvadora do mundo. Em todas as profissões, eu penso que a educação está presente. A educação é que pode mudar as pessoas, e as pessoas podem mudar o mundo, mas eu não tenho poder de salvar o mundo, e nem de salvar ninguém, né? E Eu tenho aí um eu tô amigo, querendo ser Deus.
Eu tenho uma amiga que é professora de inglês na escola pública, ganha mal, mas ela é tão feliz, Antônia, e ela dá tanto conselho para quem ela trabalha na periferia de uma cidade aí qualquer, não importa, mas ela dá tanto Uhum. conselho, ela muda o conceito da vida daquelas pessoas. Ou Sim, seja, qual também. é a diferença entre mim e ela? Nenhuma, porque ela está mudando conceitos. Eu estou mudando conceitos dos meus doentes, e ela está mudando conceitos. Então é isso, tá certo? Exatamente. Augusto, gratidão para nós, é uma alegria ter você aqui. Para Você gostou? quem Gostou gostei da. muito. Para quem de repente não conhece o Augusto, ele é professor, doutor, é pós-doutorado, na verdade, né, Augusto? É na Unesp, você coordena o curso de fisioterapia, né? Eu sou o chefe do departamento. É chefe do departamento, isso. Depois apareceu E São Nome só. Unesp de Presidente Prudente, né, que você trabalha. E para Isso. nós é uma honra tê-lo aqui com a gente. E eu sou a Antônia Abraço, sou diretora do Instituto AGC. Quem precisar tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato conosco, que nós teremos prazer em responder algumas dúvidas. E o nosso canal aqui do Instituto AGC, quem quiser nos seguir, é uma honra também vocês poderem estar aqui e a gente poder informando vocês com aquilo que a gente tiver de novidades. Gratidão, Augusto, por estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez e eu quero dizer para as pessoas que assistiram essa live que vai ficar disposta lá No na. AGC. Esse Instagram é um Instagram que foi criado para eu participar dessa live. Meu Instagram pessoal está lá no outro canto. Então, quem quiser ver essa live, vai no Instituto AGC, porque esse Instagram vai ser desativado depois da live, tá bom? Tá bom. Gratidão, Obrigado. Augusto. Tchau. Tchau.